E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Preparados. Hoje a gente vai se aventurar numa interpretação, digamos, um tanto quanto inusitada de Gênesis capítulo 1. Lá vem. A inspiração para essa nossa viagem veio de um podcast do André Pimentel. O André Pimentel. Grande nome do preterismo. Gosto muito. Pois é. E ele propõe uma baita reflexão sobre Gênesis. Será que Gênesis é só uma história sobre a criação literal do universo? Ou será que pode ser uma grande metáfora? Um símbolo de reconstrução depois de um período de guerra? E sabe o que é mais legal? O quê? Ele usa Zacarias 14 para dar força para essa teoria. Interessante. Zacarias descreve um cenário pós-guerra, sabe? Sei. Mundo em ruínas. E de repente, o Senhor reina sobre tudo. E essa reconstrução que Zacarias fala tem uns paralelos incríveis com o princípio lá de Gênesis 1.1. Nossa, que legal. Mas, antes de a gente mergulhar de cabeça nessa análise, o que você acha de explicar rapidinho o que é preterismo? Boa. É importante a gente ter essa base, né? Para quem tá chegando agora, o preterismo é uma linha de interpretação da Bíblia, né? Que entende as profecias como eventos que já aconteceram. Principalmente os que rolaram por volta da destruição de Jerusalém lá em 70 depois de Cristo. Perfeito. Acho que essa explicação é fundamental para a gente acompanhar o raciocínio do André Pimentel, né? Com certeza. E aí, me explica melhor como essa visão preterista se encaixa na interpretação de Gênesis como reconstrução. Então, Pimentel argumenta que Gênesis pode estar descrevendo um cenário pós-guerra, sabe? Sei. Um mundo em ruínas que está sendo reconstruído por Deus. Tipo uma reforma? Isso. Ele usa até o termo caos primordial para se referir a esse estado de destruição total que vem antes da ordem e da vida que Deus traz. Entendi. Então, a ideia é que a criação em Gênesis, na verdade, não seria a criação do universo do zero, mas sim a reconstrução de um mundo que já existia, mas que passou por um período de caos e destruição. É isso mesmo. É como se a gente estivesse olhando para os escombros de uma civilização antiga e vendo Deus reconstruindo tudo, trazendo ordem a partir do caos. Caramba. É uma perspectiva bem diferente, né? E aí, se a gente levar essa interpretação a sério, o que muda na nossa leitura de Gênesis? Boa pergunta. A gente precisa descartar tudo que a gente sempre aprendeu sobre a criação. Calma. Não precisa radicalizar, não. Ufa! O Pimentel não está dizendo para a gente jogar fora a interpretação tradicional de Gênesis. O que ele propõe é que a gente adicione uma nova camada de significado ao texto, sabe? Sei. Que a gente olhe com outros olhos e veja a história de reconstrução que se esconde por trás da narrativa da criação. Então a gente não precisa, apagar tudo e começar do zero. Não. É mais comum. A gente coloca um novo filtro. Isso. Novo filtro. E com esse filtro a gente consegue enxergar mais detalhes, mais beleza, mais profundidade na história. Entendi. Então, na verdade, essa interpretação preterista nos ajuda a ter uma compreensão mais completa de Gênesis. Exatamente. A gente consegue conectar o texto com eventos históricos e enxergar a ação de Deus na história de um jeito mais amplo. Isso. Em vez de ver Gênesis como uma história isolada, a gente passa a conectá-la com outros livros da Bíblia, com a história de Israel e até com nossa própria experiência de vida. Legal. E como o André Pimentel usa Zacarias 14 para sustentar essa ideia de Gênesis como reconstrução? Quais são os pontos que ele destaca? Ele destaca 3 momentos-chave que se repetem tanto em Gênesis quanto em Zacarias. Quais? Primeiro, Deus declara que algo novo vai acontecer. Segundo, a gente vê um processo de transformação, de reconstrução. Certo. E por fim, a gente tem uma conclusão cheia de esperança. Nossa, isso é muito interessante. É como se os dois textos estivessem contando a mesma história, só que de perspectivas diferentes. É isso mesmo. Zacarias descreve a reconstrução de Jerusalém depois da guerra. E Gênesis descreve a reconstrução do mundo depois do caos primordial. Exatamente. E essa repetição de temas, de estruturas, nos leva a pensar que talvez a Bíblia esteja nos apresentando um padrão, né? Um ciclo. Um ciclo de destruição e reconstrução que se repete ao longo da história. É isso, olha. Então, se a gente aceitar essa ideia, o que muda na forma como a gente lê Gênesis? Que novas perguntas a gente pode fazer ao texto? Muita. Será que essa interpretação torna a história mais relevante para as nossas vidas hoje? Essa é a grande sacada. Ao invés de ler Gênesis como uma história distante, do passado, a gente começa a enxergar sua relevância para o presente.
É verdade. Afinal, se a história da humanidade é marcada por ciclos de destruição e reconstrução, o que podemos aprender com Gênesis sobre como lidar com os nossos próprios momentos de caos? E como reconstruir as nossas vidas. É isso aí. A gente pode usar Gênesis como um guia, um mapa, para navegar pelos desafios da vida e encontrar a força para reconstruir, para recomeçar. Nossa, essa conversa já abriu um leque enorme de reflexões. Pois. E a gente só começou a arranhar a superfície. O que mais o André Pimentel destaca nessa sua leitura preterista de Gênesis? Bom, um ponto crucial é a importância da destruição do segundo templo em Jerusalém, em 70 DC, para a visão preterista. Para eles, esse evento marca o fim da antiga aliança. Certo. E o início de uma nova era, a era do reino de Deus. Sei. E como a gente já viu, Gênesis pode ser interpretado como uma metáfora para esse novo começo, essa nova era de reconstrução. Peraí, a gente precisa voltar um pouco e explicar melhor essa questão da destruição do segundo templo e o que isso significa para os preteristas. Pode ser. A gente explica tudo direitinho na segunda parte do nosso mergulho. Combinado. Estamos apresentando o melhor podcast, Preterismo Completo em Foco. Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do Preterismo Completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia. Estamos de volta com o podcast Preterismo em Foco. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho preterista em Gênesis. A gente estava falando sobre como essa interpretação nos leva a enxergar uns paralelos interessantes entre a história bíblica e a nossa própria vida. É verdade. A gente vê como a destruição do segundo templo, para a galera do preterismo, marca tipo um rompimento, fim de uma era e o começo de outra. E como essa ideia de fim e recomeço também está presente lá em Gênesis. Exatamente. E é aí que a gente pode começar a traçar uns paralelos com as nossas experiências, né? Quem nunca passou por momentos de destruição? De crise de perda. Que te obrigaram a repensar tudo e reconstruir a vida do zero. Nossa, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Seja um término de relacionamento, uma demissão, a perda de um ente querido. São momentos que te deixam em pedaços como se o seu mundo tivesse desabado. É verdade. Mas esses momentos, por mais dolorosos que sejam, também podem ser oportunidades de crescimento, né? De transformação. É como se a gente tivesse que demolir as estruturas antigas, sabe? Aquelas que já não servem mais. Para construir algo novo, mais forte, mais autêntico. E como essa visão preterista de Gênesis nos ajuda a lidar com esses momentos de destruição e reconstrução na nossa vida? Em primeiro lugar, ela nos lembra que a gente não está sozinho nesse processo. Assim como Deus estava presente na reconstrução do mundo em Gênesis e na reconstrução de Jerusalém depois da destruição do templo, ele também está presente na reconstrução das nossas vidas. Então a gente pode encarar esses momentos de crise como oportunidades para se aproximar de Deus. Sim. Buscar sua força, a sua orientação para reconstruir a nossa vida. Com certeza. A gente pode pedir a Deus sabedoria para discernir o que precisa ser demolido, coragem para enfrentar a dor da perda e criatividade para construir algo novo e belo a partir dos escombros. Mas e quando a gente não consegue enxergar essa ação de Deus na nossa vida? Acontece. Quando a dor é tão grande que a gente se sente completamente perdido, sem esperança. É importante lembrar que a fé nem sempre é fácil, né? Tem momentos que a gente vai se sentir no escuro, sem saber para onde ir. Mas é nesses momentos que a gente precisa se agarrar à promessa de que Deus está com a gente, mesmo que a gente não consiga sentir. E como a gente pode se agarrar a essa promessa quando tudo parece desmoronar ao nosso redor? Buscando apoio, né? Se conectar com a nossa fé, com a nossa comunidade, com as pessoas que nos amam e que nos apoiam. Buscar refúgio na palavra de Deus, na oração, na meditação. Se lembrar das vezes que Deus te ajudou no passado e confiar que Ele vai te ajudar a superar essa fase difícil também.
E como essa leitura preterista de Gênesis pode nos dar esperança para o futuro? Boa pergunta. Se a gente enxerga a história como um ciclo de destruição e reconstrução, o que nos impede de cair no pessimismo? De achar que a gente está fadado a repetir os erros do passado. Acho que a grande diferença está na nossa perspectiva, sabe? Se a gente enxergar a história apenas como um ciclo sem fim de violência e destruição, a gente realmente pode cair no desespero. Mas se a gente enxergar a história com os olhos da fé, a gente vai perceber que Deus está agindo em todas as coisas, que Ele está conduzindo a história para um fim glorioso. Então a gente pode ter esperança de que, apesar de todas as dificuldades e desafios, Deus está no controle da história. Sim. E está nos conduzindo para um futuro de paz, justiça e amor. Exatamente. E essa esperança não é passiva, não é uma espera conformada pelo fim dos tempos. Essa esperança nos impulsiona a agir, a lutar por um mundo melhor, a sermos agentes da transformação, instrumentos de Deus na reconstrução do mundo. E como a gente pode ser esses instrumentos de Deus na reconstrução do mundo? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para contribuir para a construção de um futuro melhor? Começando por nós mesmos. Cultivando compaixão, o perdão, a generosidade, a justiça, o amor. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, como dizia Gandhi. E como a gente pode colocar esses valores em prática no nosso cotidiano? Começando com pequenas atitudes, né? No nosso dia a dia. Ser mais gentil com as pessoas, mais paciente no trânsito, mais generoso com quem precisa. Se engajar em causas sociais, lutar por um mundo mais justo, mais sustentável. Ser luz no mundo, espalhando amor e esperança por onde a gente passar. Esses pequenos gestos, multiplicados por milhões de pessoas, podem realmente fazer diferença, né? Claro! É como se a gente estivesse semeando a semente da reconstrução no mundo. E essas sementes vão germinar, vão crescer e vão dar frutos. Não? E no final a gente vai ter um mundo mais bonito, mais justo, mais humano. É isso aí. E como a gente pode se manter firme nesse propósito de sermos agentes da reconstrução? Mesmo diante das dificuldades e dos desafios. Cultivando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, se alimentando da palavra de Deus, da oração, da comunidade, se lembrando que a gente não está sozinho nessa jornada. Deus está com a gente, nos guiando, nos fortalecendo, nos inspirando a reconstruir. E como essa visão preterista de Gênesis pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé e nossa esperança? Ela nos ajuda a ter uma visão mais ampla da história da salvação. A gente passa a entender que Deus está agindo em todas as coisas, que Ele está conduzindo a história para um fim glorioso. A gente passa a ter uma perspectiva eterna que transcende as dificuldades do presente e nos enche de esperança para o futuro. E como a perspectiva eterna pode nos ajudar a viver melhor no presente? Trazendo mais paz interior, né? Aham. Mais serenidade, mais confiança em Deus. A gente passa a entender que as dificuldades que a gente enfrenta fazem parte de um processo maior. Que Deus está no controle de tudo. E que no final tudo vai dar certo. Então a gente pode dizer que essa leitura preterista de Gênesis, além de nos dar uma nova compreensão da história bíblica, também nos ajuda a ter uma nova perspectiva sobre a nossa própria vida. Sim. E sobre o mundo em que a gente vive. Com certeza. Ela nos ajuda a ter mais esperança, mais fé, mais amor. Nos ajuda a ter pessoas melhores, a construir um mundo melhor, viver uma vida mais plena e significativa. Nossa, essa conversa já abriu tantos caminhos, tantas reflexões. E ainda tem muito mais para explorar. Que tal a gente fazer uma pausa aqui e voltar na terceira parte do programa para amarrar todas essas ideias? Boa. E ver o que a gente pode levar dessa nossa imersão no preterismo. Combinado. Até já. Estamos apresentando o melhor podcast, Preterismo Completo em Foco. Já pensou no que as parábolas de Jesus realmente significam? No livro As Parábolas de Jesus, sob o olhar do preterismo completo, André Pimentel revela um novo olhar sobre essas mensagens, mostrando como elas foram acusações contra a nação de Israel no primeiro século e a chave para a nova aliança. Adquira já o seu exemplar e mergulhe em uma jornada espiritual transformadora. Estamos de volta com o podcast Preterismo em Foco. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. A gente viajou por Gênesis, pelo preterismo, pela história e até pelas nossas próprias vidas, né? É verdade. Uma viagem bem intensa. E agora, na reta final, eu queria voltar
para aquela pergunta que a gente fez lá no comecinho. Por que a gente deveria se importar com essa interpretação de Gênesis como reconstrução? O que muda na nossa vida se a gente enxergar a história dessa forma? É a pergunta de $1 milhão, né? Depois de tanta coisa que a gente viu nesse mergulho, é importante a gente conectar tudo isso com a nossa realidade, com os nossos desafios, com as nossas buscas, né? É verdade. E eu confesso que essa ideia de Gênesis como reconstrução mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Me fez pensar em como a gente está sempre em processo de reconstrução, seja individualmente ou como sociedade. É verdade. A gente está sempre lidando com perdas, com crises, com a necessidade de se reinventar. E essa leitura de Gênesis nos mostra que esse processo não é algo negativo, mas sim uma oportunidade de crescimento e de transformação. Mas como a gente pode usar essa ideia de reconstrução para lidar com os desafios do mundo atual? A gente vive num mundo cheio de conflitos, de desigualdade, de injustiças. Como a gente pode ter esperança de reconstrução num cenário como esse? Acho que a gente precisa ter em mente que a reconstrução não é algo que acontece da noite para o dia, nem algo que a gente faz sozinho. É um processo que exige paciência, perseverança e, acima de tudo, fé. E como a gente pode cultivar essa fé, essa esperança, essa força para reconstruir, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor? A gente precisa se conectar com a fonte da nossa esperança, que é Deus. Buscar a sua força, a sua orientação, a sua paz. Se lembrar que Ele está com a gente, mesmo no meio do caos, nos guiando, nos fortalecendo, nos inspirando a reconstruir. E como a gente pode, traduzir essa fé, essa esperança em ações concretas? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para sermos agentes da reconstrução? A gente precisa começar mudando a nós mesmos. Cultivando o amor, a compaixão, o perdão, a justiça. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Mas esses valores parecem tão abstratos, né? Tão distantes da nossa realidade. Como a gente pode colocá-los em prática no nosso cotidiano? Começando com pequenas atitudes. No nosso dia a dia? Ser mais gentil com as pessoas, mais paciente no trânsito, mais generoso com quem precisa, se engajar em causas sociais, lutar por um mundo mais justo, mais sustentável, ser luz no mundo, espalhando amor e esperança por onde a gente passar. Mas será que esses pequenos gestos realmente podem fazer a diferença? Será que a gente consegue mudar o mundo agindo assim? A gente precisa ter fé de que sim. Acreditar que cada gesto de amor, de compaixão, de justiça, por menor que seja, contribui para a reconstrução do mundo. É como se a gente estivesse plantando sementes de esperança, de paz, de amor, e essas sementes vão germinar, vão crescer, vão dar frutos. Então a gente pode dizer que essa leitura de Gênesis como reconstrução nos chama a ser, semeadores de esperança no mundo. Exatamente. A gente é chamado a ser sal da terra, luz do mundo. A gente é chamado a espalhar o amor de Deus por onde a gente passar, a sermos instrumentos de paz, de justiça, de reconciliação. E como a gente pode se manter firme nesse propósito, mesmo diante das dificuldades dos desafios. Cultivando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Se alimentando da palavra de Deus, da oração da comunidade. Se lembrando que a gente não está sozinho nessa jornada, que Deus está com a gente nos guiando, nos fortalecendo, nos inspirando a reconstruir. Que mensagem poderosa! E que desafio! A gente sai desse mergulho com a cabeça cheia de ideias, de reflexões, de inspirações. E agora, o que a gente faz com tudo isso? Agora é a hora de colocar em prática tudo que a gente aprendeu. É hora de sermos agentes da reconstrução, de sermos semeadores de esperança, de sermos luz no mundo. É hora de construir um futuro mais justo, mais fraterno, mais humano, começando por nós mesmos. Que essa leitura de Gênesis como reconstrução nos inspire a agir, a amar, a ter esperança. E que a gente possa se encontrar em breve para continuar explorando os mistérios da fé, da vida, do mundo. Até a próxima! Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no 1º século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Você acabou de ouvir o podcast Preterismo em Foco. Amanhã tem mais.